E se eu te dissesse que um jovem de 14 anos, armado apenas com uma caneta e um caderno, transformaria tardes entediantes em versos que revolucionariam o hip-hop moçambicano? E se esse mesmo jovem crescesse para se tornar não apenas um rapper, mas um arquiteto da economia criativa do seu país? Hoje, vou te contar a história completa de Hernani da Silva Mudanice, o homem que provou que é possível ser engenheiro e poeta, técnico e artista, empresário e revolucionário cultural. Esta é a biografia definitiva do Goat moçambicano. Introdução. O engenheiro que virou lenda. 15 de novembro de 1989. Maputo. Nasce Hernani da Silva Mudanice. Mas quem poderia imaginar que aquele bebê se tornaria no artista que, 36 anos depois, lotaria o Desportivo de Maputo num evento histórico chamado The Goat Show? Quem poderia prever que um garoto crescendo à sombra da irmã famosa, sim, a lendária Dama do Blim, não apenas sairia dessa sombra, mas criaria a sua própria luz, tão intensa que iluminaria toda uma geração? A história de Hernani não é apenas a biografia de um rapper. É a história de como a disciplina de um engenheiro pode se fundir perfeitamente com a alma de um poeta. É sobre como um jovem moçambicano transformou tardes entediantes em uma carreira que redefiniria o que significa ser artista em África. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Como é que alguém consegue ser licenciado em engenharia informática e de telecomunicações em Portugal, fazer mestrado, e ao mesmo tempo construir uma das discografias mais impressionantes do hip-hop africano? Como é que se consegue lançar mais de 50 projetos musicais enquanto se mantém a qualidade lírica que te consagra como o melhor punchliner do país? A resposta está na mentalidade. E essa mentalidade começou a ser moldada muito antes do primeiro verso. Antes de continuarmos, se você é fã de hip-hop real, de histórias de superação e de artistas que não seguem o manual, deixa o teu like neste vídeo e subscreve ao canal. Vamos mergulhar fundo na vida de um verdadeiro ícone. E garanto que vais descobrir factos sobre Hernani que nunca imaginaste. Ativa as notificações porque esta é apenas a primeira de muitas biografias profundas que vamos fazer. Agora sim, vamos começar do princípio. Capítulo 1. As raízes. Quando o talento vem de família. Imagina crescer numa casa onde a tua irmã mais velha é a Dama do Blim. Sim, aquela Dama do Blim, cantora, empresária, filantropa, licenciada em Direito que largou tudo para seguir a música. Para muitos, isso seria uma pressão insuportável. Para Hernani, foi uma bênção disfarçada. Com cerca de 10 anos de diferença, Ivânia da Silva Mudanice, o nome verdadeiro da Dama do Blim, não era apenas uma irmã, era um exemplo vivo de que sim, é possível fazer música em Moçambique e ter sucesso. Era a prova de que escolher a arte não era loucura, era coragem. Mas aqui está a curiosidade que poucos sabem. Enquanto a irmã escolhia a música em vez do direito, Hernani faria o oposto complementar. Escolheria a engenharia e a música. Não um ou outro. Ambos. Sempre ambos. As tardes que mudaram tudo. Tardes entediantes. Foi assim que Hernani descreveu o início da sua paixão pela música. Não foi um momento épico de revelação. Não foi trauma ou drama. Foi simplesmente um jovem entediado que descobriu que podia transformar palavras em magia. Pensa nisso por um segundo. Quantas tardes entediantes tu já tiveste? E quantas delas transformaste em algo que mudaria a tua vida para sempre? Esta é a diferença entre a maioria de nós e pessoas como Hernani. Ele pegou no tédio e criou arte. A Escola do Hip Hop. 360 graus, 2003. Agora presta atenção a esta linha do tempo. 2003. Hernani tem apenas 14 anos. 14 anos. E já está no 360 graus, um dos grupos mais respeitados do rap moçambicano. Ao lado de nomes como El Puto, Dinamite, Suki e Leilize. Consegues imaginar a pressão? Ser o mais novo do grupo, tendo que provar que mereces estar ali, rodeado de pioneiros que já estavam a definir o rap comercial em Moçambique? Mas Hernani não estava lá por favor. Estava lá por talento puro. Young Sisters, a boy band do hip hop, de 2005 a 2009. Em 2005, algo único aconteceu. Os membros mais jovens do 360 graus, Hernani, El Puto,
F. Cash e Leilize, formaram o Young Sisters. E não era um grupo de rap normal. Era, nas próprias palavras dos documentos históricos, uma boy band de hip hop moçambicana. Pensa na genialidade disso. Enquanto o resto do mundo do hip hop se levava demasiado a sério, estes jovens decidiram fazer músicas bouncy, comerciais e românticas e dominaram completamente o mercado jovem. Eles perceberam algo que muitos artistas demoram décadas a aprender. Conhece o teu público, dá-lhes o que querem, mas nunca percas a tua essência. Em 2006, o 360 Graus lança Seleção Nacional, um álbum que solidificaria o grupo na história do hip hop moçambicano. Mas para Hernani, algo estava a acontecer internamente. Ele estava a absorver tudo: a dinâmica de grupo, a produção, o marketing, o show business. Estava na escola e estava a tirar notas máximas. 2009, o Young Sisters dissolve-se. O aprendiz estava pronto para se tornar mestre. Capítulo 2. O voo solo, quando o Punchliner nasceu, de 2007 a 2014. O primeiro salto, Jump. 2007. Enquanto ainda fazia parte dos grupos, Hernani lançou o seu primeiro single solo em 2007, Jump. O nome não poderia ser mais apropriado. Era literalmente um salto para o desconhecido. Um salto de fé. Mas aqui está o que separa Hernani de outros artistas. Ele não esperou pelo momento perfeito. Não esperou o grupo acabar. Não esperou ter tudo planeado. Ele saltou enquanto ainda tinha a rede de segurança do grupo. Inteligente, não é? A máquina de produção. Beyond Enemy Squares, de 2003 a 2005. Agora, vamos falar de algo absolutamente insano. Entre 2013 e 2005, Hernani lançou 4 volumes da série Beyond Enemy Squares. 4 mixtapes em 3 anos. Enquanto estava nos grupos. Enquanto provavelmente ainda estava a estudar. Começas a ver o padrão? Este homem não conhece o conceito de tempo livre. Para ele, o tempo livre é tempo de criação. A consagração. O álbum Hernani, 2013. 2013 marca um momento definitivo. O álbum auto-intitulado Hernani não é apenas um projeto musical, é uma declaração de identidade. É o momento em que ele diz ao mundo: este sou eu. Não o membro do grupo. Não o irmão da dama do Blim. Eu, Hernani da Silva Mudanice. E o mundo ouviu. A crítica aclamou. Os fãs amaram. A indústria reconheceu. Hernani tinha oficialmente chegado. Mas o que fazia a sua escrita tão especial? As descrições falam de letras diferentes, engraçadas, comoventes e criativas. Mas há algo mais profundo. A mente de um engenheiro aplicada à poesia. A estrutura na criatividade. A método na loucura. O título que define uma era. Punchliner. Punchliner. Esta palavra aparece repetidamente quando se fala de Hernani. Mas o que significa realmente? Um punchliner não é apenas alguém que faz rimas. É alguém que faz aquelas rimas, as que te fazem rebobinar a música, as que te fazem parar e pensar: espera, ele disse o quê? As que são citadas, partilhadas, tatuadas na memória dos fãs. Hernani elevou a punchline a uma forma de arte. Cada verso era uma construção cuidadosa. Cada rima tinha camadas de significado. Não era só talento, era engenharia lírica. Estás a gostar desta jornada pela vida do Hernani? Então partilha este vídeo com aquele teu amigo que precisa conhecer esta história. E deixa nos comentários: qual foi o primeiro som do Hernani que ouviste? Vamos criar uma conversa nos comentários. Mas espera, porque a história fica ainda melhor. Capítulo 3. O estrategista, parcerias, produtividade e poder, de 2015 a 2022. O regresso ao coletivo. Samebló dos Primos, 2015. 2025, 2015. Hernani já tinha provado que podia brilhar sozinho. Mas fez algo que muitos artistas de ego inflacionado nunca fariam. Voltou ao trabalho coletivo. Juntou-se ao Samebló dos Primos, um agrupamento com mais de 15 artistas. Por quê?
Porque Hernani entendeu algo fundamental. O ego é o inimigo do crescimento. Ele percebeu que havia mais poder na colaboração do que na competição. Que juntos, podiam criar algo maior do que qualquer um poderia fazer sozinho. Em 2015 e 2017, o Samebló dos Primos lança Os Primos e La Família, projetos que redefiniriam o hip-hop colaborativo em Moçambique. A amizade que virou arte. Pontas de Lança, 2016. Imagina isto, 2 amigos que adoram futebol, que adoram rap, que se respeitam mutuamente como MCs Hernani e Sleon Niger. A amizade transformou-se em parceria artística e nasceu Pontas de Lança. Não era apenas uma dupla, era uma celebração da amizade, do futebol e da cultura hip-hop. Em 2016, lançaram o primeiro álbum Pontas de Lança. O sucesso foi tal que, 6 anos depois, em 2022, lançariam Pontas de Lança Volume 2. Curiosidade: o nome Pontas de Lança não foi escolhido ao acaso. No futebol, os pontas de lança são os atacantes, os que marcam os golos, os que decidem jogos. Hernani e Sleon viam-se exatamente assim no hip-hop, os finalizadores, os decisores. A discografia impossível. Mais de 50 projetos. Agora, prepara-te para ter a mente explodida. Vou listar apenas alguns dos projetos de Hernani entre 2010 e 2022. Sei o que fizeste no ano passado, 2012, Músicas Perdidas, 2013, e haveria mais 3 volumes. Já ouviste a TAP, 2013, Freestyle Nani Volume .1, 2015, RB Nani Volume .1, 2015, Punchline for Days, 2017, série que teria 3 volumes. Mudanice fez Remix Volume .1 e 2, 2017, 2019, The Wenger Out Mistap, 2018, Sim, uma Mistap sobre o Arsenal. Cestas Felizes, 2018, Pre-Food and Shelter, 2021. E isto são apenas as Mistaps e álbuns. Nem contei os singles. Como? Como é que uma pessoa consegue produzir tanto conteúdo mantendo a qualidade? A resposta está na mentalidade de engenheiro. Sistemas, processos, disciplina. Hernani não esperava pela inspiração, ele trabalhava, consistentemente, metodicamente. O reconhecimento da indústria, 2020. Ano de pandemia. Ano de incerteza global. E o ano em que Hernani foi considerado o melhor artista nacional de hip-hop. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi a culminação de 17 anos de trabalho consistente desde aquele dia em que, aos 14 anos, entrou no 360 graus. As nomeações acumularam-se: Vodacom Vibratoques Awards, Mozambique Internet Music Awards, Mozambique Music Awards, Moz Hip Hop Awards. Mas mais importante que os prêmios eram as parcerias. Coca-Cola, DSTV, Jameson. Grandes marcas que reconheceram não apenas um artista, mas uma marca, um movimento, um líder. Capítulo 4. O Visionário, quando o rapper se torna revolucionário, de 2023 a 2025. A maturidade lírica. Enquanto isso, 2023. 2023 marca uma mudança profunda na arte de Hernani. A música, enquanto isso, revela uma vulnerabilidade raramente vista no hip-hop. Ele pede desculpas à família. Desculpas por quê? Por não seguir o caminho tradicional. Por não ter filhos quando deveria. Por não ter casa própria quando a sociedade espera. Por escolher a arte em vez do convencional. Mas aqui está a beleza devastadora desta música. Ao pedir desculpas, ele não está a dizer que se arrepende. Está a reconhecer o sacrifício. Está a honrar aqueles que o apoiaram enquanto ele perseguia um sonho que muitos consideravam impossível. Os EPS Muti e Goat, ambos de 2023, consolidam esta nova fase, mais introspectiva, mais honesta, mais humana. A visão torna-se realidade. The Goat Show, 23 de agosto de 2025. 23 de agosto de 2025. Desportivo de Maputo. Esta data entrará para a história. The Goat Show não foi apenas um concerto. Ouve bem isto.
Foi criado explicitamente para transformar o rap moçambicano em motor de economia criativa. Lê essa frase outra vez. Hernani não estava apenas a fazer um show. Estava a fazer uma declaração econômica. Estava a provar que o hip hop pode ser estruturado, profissional e economicamente relevante. Ele apresentou o seu Cabrito EP, lançado em julho de 2025, mas fez mais do que isso. Criou uma plataforma para artistas emergentes. Mostrou a jovens empreendedores culturais que é possível. Transformou o desportivo de Maputo num ecossistema cultural. Do garoto de 14 anos no 360 graus ao visionário de 35 anos criando infraestrutura para a próxima geração, está a evolução completa. Os dias finais de agosto de 2025. 22 de agosto de 2025. Um dia antes do The Goat Show. Hernani lança Ser Amado é Perigoso com T-Kid. A coordenação estratégica é perfeita. Lançamento novo, bus criado, show histórico no dia seguinte. 25 de agosto. O show ainda está na boca do povo. As redes sociais explodem. 26 de agosto de 2025. A data onde esta biografia se encerra. Mas a história de Hernani? Essa está apenas começando. Capítulo bônus. Curiosidades que vais querer saber. A conexão Arsenal, The Wenger Ultimate 2018, foi criada durante a era controversa de Arsene Wenger no Arsenal. Hernani é fã confesso do clube inglês, e transformou a frustração futebolística em arte. Só um gênio faz isso. O mestre dos títulos. Repara nos nomes dos projetos. Sei o que fizeste no ano passado, já ouviste a TAP. Podes. Hernani tem um talento único para títulos que são simultaneamente simples e intrigantes. A série organizada. 3 séries principais marcam a sua discografia: Beyond Enemy Squares, 4 volumes, Músicas Perdidas, 4 volumes, Punchline for Days, 3 volumes. A mente de engenheiro organizando o caos criativo. O políglota cultural. Formado em Portugal, raízes em Moçambique, Hernani representa a diáspora africana moderna. Pés em 2 continentes, coração numa nação. Conclusão. O legado do Goat. Então, quem é Hernani da Silva Mudanice? É o garoto de 14 anos que teve coragem de se juntar aos veteranos. É o jovem que transformou tardes entediantes em versos imortais. É o engenheiro que nunca separou a lógica da criatividade. É o punchlineer que elevou a rima à ciência. É o estrategista que entendeu que colaboração supera a competição. É o workaholic que lançou mais de 50 projetos sem perder qualidade. É o visionário que viu o hip hop não apenas como música, mas como motor econômico. É o irmão da dama do bling que criou a sua própria luz. É o moçambicano que provou que sim, podemos competir globalmente. É o Goat. Não porque ele se proclamou, mas porque o trabalho proclamou por ele. Em 26 de agosto de 2025, quando esta biografia se encerra, Hernani tem 35 anos. A maioria das pessoas nesta idade está apenas começando a descobrir quem são. Hernani já redefiniu uma indústria, inspirou uma geração e criou infraestrutura para as próximas. Mas aqui está a parte mais emocionante. Ele está apenas começando. The Goat Show não foi um ponto final, foi um ponto e vírgula. Há mais capítulos por escrever, mais artistas por elevar, mais barreiras por quebrar. A pergunta não é se Hernani continuará a surpreender-nos. A pergunta é: estás pronto para testemunhar o que vem a seguir? Fontes e agradecimentos. Esta biografia foi compilada a partir de documentação histórica detalhada, incluindo discografia completa, análises críticas e cronologia verificada dos eventos até 26 de agosto de 2025. Agradecimentos especiais aos arquivistas da cultura hip-hop moçambicana que preservaram esta história. Palavra final. Se chegaste até aqui, obrigado. Obrigado por te importares com as histórias que precisam ser contadas. Obrigado por reconheceres que por trás de cada música há uma vida, um sacrifício, uma jornada. Hernani da Silva Mudanice merece que a sua história seja conhecida. Não apenas em Moçambique. No mundo. Partilha este vídeo. Comenta.
debate e, principalmente, ouve a música. Porque no fim do dia, as palavras dele falam mais alto que as minhas. Este é o legado de um pioneiro. Este é o poder da disciplina encontrando a paixão. Esta é a prova de que com visão, trabalho e coragem, um jovem de Maputo pode mudar o jogo para sempre. Hernani da Silva Mudanice. Lembra-te deste nome, porque a história lembrará.